Paz no Oriente Médio após ameaças fortes do Donald Trump de aniquilar uma nação inteira, né? Pelo menos foi as palavras que ele utilizou dias atrás. Posteriormente, praticamente no mesmo dia, aí, entraram em um cessar-fogo de 15 dias e isso trouxe um respiro para o mercado. Os mercados convencionais ontem subiram praticamente 3%, Nasdaq, S&P, Bitcoin, quando saiu o acordo, subiu muito, petróleo caiu. E o que todos querem saber, será que todo esse cenário está resolvido? Vamos voltar à euforia do mercado, vamos ter valorizações novamente significativas nesses ativos voláteis, nos ativos de riscos. Tem fotos importantes também essa semana, vamos ter dados importantes que ficou meio de lado ultimamente por conta da guerra no Oriente Médio. E eu já adianto, a partir de agora, a próxima narrativa vai ser essa. Agora vai ser a narrativa da inflação dos Estados Unidos, o que esperar, corte de juros, não haverá mais corte de juros por conta que a inflação subiu muito por conta da guerra, por conta do aumento do petróleo. Então, no meio de tudo isso, nós vamos estar analisando o Bitcoin, tentar entender as regiões mais importantes que o Bitcoin precisa romper, as regiões que ele precisa se manter acima e tentar encontrar oportunidades no meio desse caos. Sexta-feira vai ser a reunião entre os Estados Unidos e o Irã e esse dia promete porque também sairá dados importantes sobre a inflação. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, vamos para a análise do vídeo de hoje. E é exatamente nisso que eu quero começar. Sexta-feira, hoje, né? Hoje nós tivemos já o PCE, são dados importantes sobre a inflação dos Estados Unidos, veio de acordo com o esperado, o mercado de trabalho veio um pouco mais fraco, mas o que realmente vai pegar é amanhã, que vai sair o CPI, essa é a inflação, é o dado principal que o Fed analisa, né, para possíveis cortes de juros, manutenção da taxa ou quem sabe aumentar os juros, e na verdade as pessoas estão bem, o mercado está bem pessimista, né, espera um aumento em praticamente de 1%, né, o IPCE mensal, no núcleo mensal de março e no anual, espera um aumento aqui para 3,4%, atualmente está em 2,4%, então o mercado já está em muito pânico, aguardando dados ruins por conta da guerra. Se de fato vier de acordo com o esperado, já está precificado, o mercado meio que já se antecipou a esse cenário. Se vier abaixo, podemos ter euforia no mercado, porque o mercado ficou em pânico demais. Agora, de repente, se vier acima, aí pode aguardar um pânico maior, porque, via de regra, esses dados tendem a influenciar diretamente nesses fatores aqui. Por exemplo, quantos cortes de juros ocorrerá nesse ano, né? Atualmente, até pouco tempo atrás, muitas pessoas precificavam que teria 2, 3, 4 cortes de juros. Muitas pessoas acreditavam que já em julho já haveria corte, porque iria trocar o Jerome Powell, vai assumir o outro presidente, o Kevin Rush, salvo engano. Porém, não é o que está acontecendo. Diante da guerra, do aumento do petróleo e tudo isso que é inflacionário, quando nós analisamos, nós ainda conseguimos observar que ainda tem bastante gente otimista, né? 25% acredita que haverá corte, haverá um corte, 21% acredita que haverá dois, 12% acredita que haverá 75%, 4%, né, 4% acredita que haverá 4%. Mas a gente já tem uma galera também, já tem aí pelo menos 33% das pessoas acreditando que não haverá nenhum corte. Então, isso tende a influenciar direto, as taxas, os dados que serão divulgados amanhã tendem a influenciar diretamente nesses dados do Polymarket, porque aqui ele precifica as possibilidades do corte de juros ou não. E, de repente, dados se vierem acima ainda do esperado, caso venha dados mais ainda negativo, a probabilidade desse número aqui aumentar, de pessoas que acreditam que não haverá corte, aumenta significativamente, e isso, em consequência, traz um certo pânico para o mercado, porque, via de regra, se a taxa de juros estiver elevada, né, se a taxa de juros estiver alta, via de regra, o dinheiro tende a continuar em ativos mais estáveis. Isso daí a gente já sabe, eu sempre trago aqui, mas eu gosto de estar acompanhando. Nesse momento, estamos de olho para esse tipo de informação que sairá na sexta, que tende a influenciar diretamente aqui nos apostadores, nas precificações aí dos possíveis cortes de juros ou não. Eu já acho que 33% das pessoas acreditando que não haverá corte já é um número significativo, mostra que as pessoas estão em pânico, porque anteriormente tinha bastante gente acreditando que teria muito mais corte, né? E hoje já está diminuindo bastante esse número. Outra coisa, quando nós analisamos aqui o conflito de Israel, terminará quando, né? Os apostadores já estão mais otimistas nesse sentido, após cessar fogo. 70% das pessoas acreditam aí que em abril se encerra, né? Até final de abril. Muitas pessoas também, 63% acreditam que até o dia 15 esse acordo sai. Então, e encerra de vez a guerra. Então, de modo geral, em relação ao Oriente Médio, o mundo parece estar um pouco mais calmo. Eu gosto de estar acompanhando a rede social aqui do Donald Trump, né? E isso aqui é uma postagem dele recente, foi hoje, inclusive, foi na madrugada de hoje. Ele postou: todos os navios e aeronaves e militares dos Estados Unidos, com comunicação, armamento e tudo mais que for apropriado, é necessário para perseguição e destruição letal de um inimigo já substancialmente enfraquecido. O Irã, resumindo, ele até acredita, olha, permanecerão posicionados no Irã em seus arredores até que o verdadeiro acordo seja alcançado. Então ele ainda consegue deixar um certo pânico ainda, não encontrou ainda um verdadeiro acordo seja alcançado.
Se por qualquer motivo isso não acontecer, o que é altamente improvável, então ele dá aquele pânico, mas já coloca uma certa calmaria no mercado, né? Ele acha que se não acontecer, mas ele acha altamente improvável que não aconteça, o tiroteio começará e maior, melhor e mais forte do que qualquer um jamais viu. Enfim, ele deixou muito claro que se nos próximos dias o Irã não conseguir, não entrar em um acordo com os Estados Unidos em relação ao Estreito de Hormuz, inclusive o Irã está querendo cobrar até pedágio em Bitcoin, né? Menos em dólar, em Bitcoin e outras shitcoins de outros países. Ele está querendo cobrar, salvo engano, acho que era $1, pareado ao dólar, né? $1 em Bitcoin ou em outras moedas por barril de petróleo, é uma notícia que saiu recentemente também. Enfim, tem todo esse imbróglio em relação ao Estreito de Hormuz e o Donald Trump já deixou bem claro que ele quer resolver isso daí já nos próximos dias, porque se de fato não conseguirem entrar em um acordo, a retaliação será pior. Nós torcemos para que isso já aconteça agora sexta-feira, que acontecerá essa reunião lá no Paquistão, né? O primeiro-ministro do Paquistão, que inclusive informou esse cessar-fogo. Legal? Então vamos dar continuidade. Eu quero dar início agora à análise técnica. Né? A análise técnica, eu já tenho dito aqui que o Bitcoin ele está preso em um padrão que tende a romper para baixo. Nós tivemos um rompimento bonito das médias de 200 período do 4 horas, isso é inegável por conta dessas informações. Estamos ainda em um padrão em fundos, né? Topos e fundos ascendente, porém, eu continuo acreditando que a maior probabilidade é que o Bitcoin venha buscar regiões abaixo daqui dos $65.000, 64, em um cenário um pouco mais extremo ali próximo de $62.000, porque é o alvo desse padrão, desse canal de alta, ele tem a maior probabilidade de romper para baixo. O Bitcoin, ele está trabalhando abaixo das médias de 200 período do tempo gráfico de 4 horas há praticamente um ano, acho que há mais de um ano o Bitcoin ele não consegue formar fundos e topos ascendentes, ele não está conseguindo seguir um padrão de alta acima das médias de 200 período, como foi, a última vez que ele realmente conseguiu isso, podemos dizer que foi aqui, em 21 de abril, dia 21 de abril de 2025, que ele fez diversos topos, né? Topos e fundos ascendentes, e foi o que trouxe o Bitcoin ao último topo histórico na região dali dos $125.000. Desde isso que o Bitcoin perdeu essas regiões, que foi lá atrás, em outubro, o Bitcoin não consegue mais formar topos e fundos ascendentes acima dessas médias nesse período. Então, eu acredito que para isso acontecer agora, nós precisaríamos de uma força maior compradora que eu não estou enxergando ainda nos indicadores de sentimento, eu vou mostrar para vocês na próxima parte do vídeo. Então, eu acredito que a maior probabilidade é que o Bitcoin não consiga já romper essas regiões aqui dos 75, $76.000, que bateria em confluência, inclusive, com essas regiões acima aqui, que é a base, o topo desse canal de alta. Entraria em confluência também com as médias desse período aqui do diário, estaria já próximo das regiões das médias desse período do diário. Então, eu acredito que o Bitcoin não encontrará força agora, nesse momento, já para romper esse padrão. Esse padrão, via de regra, ele tem 60%, 70% de chance de romper para baixo. Então, para ele romper para cima, anular, inclusive, essa bandeira de baixa que está sendo formada, precisaria de bastante open interest, bastante euforia no mercado, e ao meu ver, eu não consigo enxergar isso nesse momento. Eu vejo que ainda estamos em um padrão que tende a romper para baixo, bandeira de baixa no tempo gráfico aqui do diário, né, quando analisamos, é uma bandeira de baixa nítida, entendeu? É semelhante ao modelo aqui de cima, porém, é semelhante a esse modelo de cima, porém o modelo de cima aqui tinha menos volume, então eu acredito que esse padrão que estamos agora tende a, de fato, romper para baixo, encontrar suporte nessas regiões abaixo aqui, e posterior, sim, eu acredito que poderia ter uma recuperação mais significativa em V, mas eu não acho provável que agora já suba para essas regiões 77 e rompa com volume, com força significativa para nós estabelecer o fundo de vez dos $60.000. Eu acho provável, sim, que o Bitcoin venha buscar essas regiões abaixo. Mas o que é importante? É o que eu sempre digo. Essa é a minha análise, essa é a minha teoria. Eu estou exposto 70% no mercado. Se eu estiver errado, eu vou estar muito feliz porque o Bitcoin vai subir e vai valorizar o meu capital que está exposto. Eu estou exposto nesse momento a 70%. E se eu estiver certo e de fato o Bitcoin romper esse padrão, voltar a cair, vir testar, quem sabe, $60.000 ou abaixo, ou próximo ali, 62 mil, eu tenho caixa, eu tenho 30% de caixa ainda para poder fazer boas compras. Então é o que eu sempre digo, não se trata de você saber para onde o preço vai, você não precisa de adivinhar nada. Você faz a sua análise, você estuda probabilidades, as possibilidades, as estatísticas, e aí, conforme a ação do preço se movimenta, você, obviamente, vai efetuando colocando em prática a sua estratégia. A minha estratégia está bem clara e traçada. Se subir para as regiões acima daqui, eu vou estar contente, vou pensar em fazer rebalanceamento do caixa, fazer novas vendas próximo dessas regiões aqui, porque também entra em confluência com esse canal de baixa que tende a romper para cima. Então, por mais que no curto prazo, isso aqui é no diário, por mais que no curto prazo, no padrão gráfico de 4 horas, eu vejo o Bitcoin buscando fundos próximos ali dos $60.000, quem sabe ali no cenário mais conservador no 64, no médio e longo prazo, o Bitcoin está preso dentro desse canal que tende a romper para cima, e eu vejo o Bitcoin voltando para as regiões acima, assim, no médio e longo prazo, para vir testar novamente essas médias, 200 período, onde o Bitcoin acho que vai encontrar mais resistência, entre os 80 até $90.000 ali, serão regiões bem difíceis que o Bitcoin irá encontrar. Por que eu acredito que o Bitcoin tem boas chances de buscar essas regiões no médio e longo prazo, né? Porque no curto prazo eu acredito na perda daquele canal, mas no médio e longo prazo eu vejo muito mais liquidez acima, é nítido, como nós analisamos esse gráfico aqui, do CoinGlass, ele mostra que na parte de baixo aqui, eu tenho uma certa liquidez até as regiões ali próximas
próxima dos 64 mil dólares, que é onde eu acredito que poderia o Bitcoin voltar para caçar essa liquidez aqui, fazer um movimento de um long squeeze das pessoas que estão tentando alongar o Bitcoin aí até os 100, 120 mil dólares, seria um long squeeze, mas posteriormente tem muito mais liquidez acima do que abaixo. Então vejo sim que a maior probabilidade é que no médio e longo prazo o Bitcoin volte para as regiões acima, porque existe muito mais liquidez. Essas regiões tendem a agir como imãs, como regiões magnéticas que atraem o Bitcoin, atraem o preço para liquidar. A casa dos 100 mil dólares aqui seria um movimento de short squeeze absurdo. É nítido quando nós analisamos aqui essa mancha, esse mapa de calor de liquidação que ocorreria. Então essas regiões, a partir de 75, 76, eu já tenho bastante coisa. Aqui nos 85 e nas regiões mais acima, dos 90 aos 100 mil dólares, é onde tem mais e é onde eu acredito que seria totalmente provável e possível que o Bitcoin voltasse para captar essa liquidez. Porém, quando eu analiso agora no curto prazo, esse movimento de alta não está me deixando muito confiante, porque nós tivemos sim essa alta após a euforia do mercado com o acordo, né, do cessar-fogo, porém nós tivemos queda de open interest. Nós não estamos tendo aumento de open interest, né? Numa hora aqui fica mais nítido, teve queda de open interest com o aumento do preço. Posterior, nós voltamos a ter um aumento de open interest, porém o preço não está acompanhando, está lateralizando, o preço não está seguindo na mesma sincronia. Outro fato também que é relevante que eu quero estar mostrando para vocês, tivemos muita compra a mercado, olha essa vela de compra a mercado que tivemos exatamente nas regiões aqui, ó, dos 70 mil dólares, tivemos muita compra a mercado. Então, eu acredito que a partir desses momentos, quando existe muita compra a mercado, via de regra, o mercado já encontra um topo momentâneo, uma região momentânea ali em que o preço irá se consolidar, né, se lateralizar, e é exatamente o que está acontecendo. Teve muita compra a mercado aqui nessas regiões aqui próximo dos 70 mil dólares e agora o Bitcoin conseguiu de fato romper, porém está devolvendo parte dessa queda, dessa alta, né? O Open Interest não está acompanhando, não acompanhou o movimento de alta, então eu acredito que a maior probabilidade é que o Bitcoin venha, no mínimo, no cenário mais conservador, que o Bitcoin venha aqui retestar essas regiões, as médias de 200 período do 4 horas, eu acho que seria totalmente provável e totalmente possível que o Bitcoin voltasse para essas regiões. Eu não vejo um cenário em que o Bitcoin rompa essas regiões sem que ao menos venha testá-la e, quem sabe, sim, ao meu ver, perder esse canal de alta que tem sim a maior probabilidade de romper para baixo. Nada impede do Bitcoin vir testar novamente regiões acima aqui dos 75, 76 mil dólares, que é o topo desse canal, porém eu não acredito que nesse momento encontrará força suficiente para romper. Fato interessante também que eu quero estar trazendo, hoje o petróleo já voltou a subir, está sendo negociado acima dos 100 dólares, né? Eu acho que o petróleo teve um clímax muito forte lá em cima de alta, né? Quando estourou a guerra. Posteriormente, teve picos em que ele veio devolvendo parte da alta e ele está basicamente, ao meu ver, eu vejo ele preso dentro desse padrão aí, após quedas muito fortes, como ocorreu, ou subidas muito fortes, ele tende a lateralizar preso dentro desse padrão. Eu acredito que o petróleo vai ficar preso dentro desse padrão aqui, né, de um padrão de equilíbrio, né, se apertando, e posteriormente ele, ao meu ver, eu ainda acredito que eu vejo a maior probabilidade de ele, sim, de fato, voltar para os preços atuais, os preços que eram convencionais antes da guerra, né. Os mercados convencionais estão praticamente no 0 a 0, uma queda bem baixa, não acho que é nada significativo, mas fato é, o mundo ainda está preocupado com a guerra, por isso o petróleo voltou a subir hoje, né? Mas comparado também ao que caiu ontem, então eu acredito que é algo até normal. O petróleo ontem acho que caiu quase 15%. Enfim, os indicadores de sentimento do Bitcoin tá legal nesse sentido aqui dos long e short diminuíram bastante, né? Ontem chegamos a ter menos long do que short, agora está praticamente no 0 a 0, 1.1 aí para cada lado, então isso mostra que o cenário não está em euforia, o preço caindo, o preço subindo, as pessoas não estão abrindo long, então isso é positivo, traz insights acreditar que se houver queda, pode ser oportunidades. Assim como o Open Interest, né? O Open Interest, embora não está subindo com o preço, com a alta do preço, quando o preço cai também, o Open Interest também não está caindo, não está subindo. Então, quando nós temos queda do preço com queda de Open Interest, também nos traz de acreditar que estamos diante de oportunidade e é o que pode estar acontecendo caso o Bitcoin volte para as regiões abaixo que eu citei. A taxa de funding também está negativa, isso é positivo. De modo geral, os indicadores de sentimentos estão bons, tá? Nós não estamos tendo aumento do long, o Open Interest, embora não está subindo na alta, quando o preço cai, ele também não está subindo, então isso também é positivo. É um cenário de consolidação ali, eu acredito que se o Bitcoin trouxer quedas, a perda desse canal que eu trouxe será uma região de boas oportunidades. E para finalizar, eu queria estar trazendo um indicador também de sentimento que eu estou gostando bastante, né? Na verdade não é um indicador de sentimento, é um indicador de compra que eu gosto de acompanhar. Basicamente, essas ordens representam até 1K das sardinhas e eu vejo elas vendendo bastante nesse momento. Isso não acontece há um bom tempo. A última vez, inclusive, que aconteceu, que elas começaram a vender, como venderam aqui, ó, um movimento semelhante que está acontecendo agora, o Bitcoin saiu das regiões ali dos 106 mil dólares e foi aos 126 mil dólares, que foi o último topo histórico, né? E eu acredito, sim, que se o preço continuar caindo, vim buscar regiões abaixo com esses indicadores aqui, com as sardinhas vendendo, essas ordens que representam ordens de compra até 1K, efetuando venda, eu volto a reafirmar que estamos diante de oportunidade. O que não pode acontecer? O preço vir testar regiões, quem sabe, de 60 mil dólares, 62 mil dólares, e elas voltarem a comprar como foi aqui, ó. O Bitcoin começou a cair,
e elas voltaram a comprar muito. E enquanto elas estavam comprando, o Bitcoin permaneceu caindo, onde se encerrou o fundo ali, onde foi o fundo dos 60 mil dólares. Foi basicamente ali que elas começaram a querer vender, e aí o Bitcoin acabou encontrando um certo suporte nessa região. Todas as vezes que nós vemos elas comprando muito, como foi aqui, ou como foi aqui, nota que o preço tende aí na força contrária. Então nós precisamos que elas continuem vendendo para o Bitcoin, sim, voltar a subir, porque via de regra elas compram e vendem nos lugares errados. Legal? Então é o que eu queria trazer para vocês. É isso. No curto prazo, vejo sim um certo pânico no Bitcoin, vejo um cenário de incerteza no mundo por conta desse possível acordo ou não que ocorrerá, mas no médio e longo prazo sigo bullish no Bitcoin, vejo como região de oportunidade. Não acredito que o Bitcoin virá perder os 60 mil dólares nesse momento, porque os indicadores de sentimento está diferente daquela região quando o Bitcoin perdeu os 80 mil. Hoje o Bitcoin ele está mais forte, tem menos pessoas abrindo long. Naquele momento tinha 3 long para cada short. A queda do preço foi com o aumento de open interest e nada disso está acontecendo agora. Então eu acredito que esse cenário é diferente se voltarmos para essas regiões, regiões de oportunidade, mas como eu sempre digo, não se trata de você saber para onde vai, não se trata de você ter a certeza, você tem que ter a sua estratégia, e a minha estratégia está traçada, é bem clara, eu não deixo nem o pânico e nem a euforia do mercado agir contra mim, eu uso isso ao meu favor, é o que eu sempre digo para vocês, não deixe o pânico e nem a euforia agir contra vocês, use isso ao seu favor, é fácil você analisar e você detectar o pânico no mercado, e sempre acontecerá as narrativas. Nesse momento, quando se encerrar a guerra do Irã, a narrativa vai ser o quê? A taxa de juros, os juros altos, a inflação por causa do petróleo, pós-guerra. Então, sempre haverá narrativas para você, de repente, tomar as decisões. Então, você não pode tomar as suas decisões pautadas em narrativas. Você tem que ter a sua estratégia clara de investimento, de preferência, focando no longo prazo, que a chance de você obter resultados significativos é muito grande. Legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dá um like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, me siga nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou ficar extremamente grato se vocês fizerem isso. Para vocês, isso não significa nada, mas para mim vai me ajudar demais. Eu vou ficar muito grato realmente a vocês aí, se vocês puderem me dar essa força aí. O canal tá começando agora, eu tenho certeza que ele vai ser gigante e vocês vão poder dizer que fez parte dessa história desde o início lá, quando o canal tinha menos de 500 inscritos. Legal? Então, eu agradeço por vocês terem permanecido aqui e a gente se vê em breve em uma próxima análise.